E aí, tudo certo? Vamos dar uma olhada no que aconteceu na segunda rodada do Brasileirão 2026? Porque olha, que rodada! Tudo aquilo que a gente esperava ou achava que ia acontecer foi por água abaixo. Pois é, campeão em crise, líder que ninguém esperava, a rodada 2 do Brasileirão chegou para bagunçar o coreto e mostrar que este campeonato vai ser tudo menos previsível. Vamos entender essa história. E vamos começar falando de quem mais está sentindo a pressão. Os gigantes. Aqueles times que todo mundo aponta como favorito, sabe? Pois é, o começo de campeonato deles não tá nada fácil. Olha só esse contraste. De um lado, a expectativa. Flamengo, o atual campeão, favorito de novo. Do outro, a realidade dura. O time está vivendo um momento de instabilidade profunda. Sabe aquele futebol que não empolga? Previsível, muito toque de lado, pouca criatividade para furar a defesa adversária. As transições são lentas, o que dá todo o tempo do mundo para outro time se arrumar lá atrás. E para piorar, olha esse número: 56.421 torcedores. Foi o maior público da rodada. A torcida foi lá, lotou o Maracanã, fez a sua parte, mas o time em campo não correspondeu. E aí a frustração, claro, só aumenta. O placar final? Um empate frustrante de 1-1 contra o Internacional. E o gol do Flamengo saiu como? De pênalti, com a Arrascaeta. Isso só joga mais lenha na fogueira da crítica de que o time não constrói, depende de uma bola parada, de um lance individual. Aquela lentidão que a gente falou, a questão física, tudo isso fica escancarado num jogo assim, e a insatisfação da torcida explode. E essa pressão toda no apito final, o técnico Tite que o diga. Mas não pensem que só o Flamengo tá nesse sufoco não. Outro gigante, que também entrou com status de favorito, o Cruzeiro, tá numa situação que, olha, talvez seja até pior. Pois é, o Cruzeiro, também cotado para o título. Jogando em casa, saiu na frente com o gol do Matheus Pereira e tomou a virada, 2-1 para o Coritiba. 2 rodadas, 2 derrotas. Resultado, lanterna do campeonato. A pressão por lá tá simplesmente gigantesca. Bom, mas nem só de crise viveu a rodada, né? Enquanto uns sofriam, outros estavam dando show. Tivemos jogos com muitos gols, empates emocionantes e até goleada. E que jogo foi aquele entre Grêmio e Botafogo em Porto Alegre, hein? Pelo amor de Deus. 8 gols, um jogaço daqueles que a gente não esquece. Placar final, 5-3 pro Grêmio. E nesse jogo maluco, um cara brilhou mais que todo mundo. Carlos Vinícius. O atacante do Grêmio meteu logo 3 gols. Um hat-trick para garantir a primeira vitória, os primeiros 3 pontos do time no campeonato. Que atuação! Falando em vitória, quem também se recuperou foi o Palmeiras. Depois de um começo meio devagar, o vice-campeão não tomou conhecimento do Vitória e meteu logo um 5-1. E o legal é que foram 5 jogadores diferentes marcando. O time reencontrou o caminho do gol. Mas a rodada também foi a rodada dos empates, viu? Mostrando que o equilíbrio vai ser a marca deste Brasileirão. Teve clássico Santos e São Paulo, 1-1. Teve Bahia e Fluminense, 1-1. Vasco e Chapecoense, também 1-1. Até Remo e Mirassol ficaram no 2-2. Isso mostra que vai ser difícil ganhar de qualquer um, em qualquer lugar. Ok, se os favoritos estão tropeçando, fica a pergunta: quem tá lá em cima? Quem se aproveitou dessa brecha para assumir a liderança? A resposta, para muita gente, pode ser uma surpresa. O líder do campeonato, senhoras e senhores, é o Red Bull Bragantino. E não foi uma vitória qualquer, não. Foi um 1-0 para cima do forte time do Atlético Mineiro. Uma vitória que vale muito. E por que vale tanto? Porque com esse resultado, o Bragantino se tornou o único time do campeonato com 100% de aproveitamento. É isso mesmo. 2 rodadas, 2 vitórias, 6 pontos. Liderança isolada. Quem diria, hein? E aqui tem uma ironia do futebol que é sensacional. Olha só esse gráfico. O líder do campeonato, Bragantino, jogou para pouco mais de 3.000 pessoas, o menor público da rodada. Já o Flamengo, que a gente viu que está em crise, teve o maior público, com mais de 56 mil. É aquela história, né? Nem sempre a força da torcida se traduz em resultado imediato. Tá. E no final das contas, como é que ficou a tabela depois de toda essa loucura? A classificação da segunda rodada conta a história de 2 extremos.
Olha aí, lá em cima o Bragantino sozinho com 6 pontos, seguido por Palmeiras, Chapecoense, Mirassol, times que começaram bem. Agora olha lá para baixo. Nas horas de rebaixamento a gente vê Santos, Remo e na lanterna com 0 pontos Corinthians e Cruzeiro, gigantes do futebol brasileiro começando o campeonato de um jeito que ninguém imaginava. Essa segunda rodada, então, serviu para deixar tudo de pernas pro ar e plantar uma sementinha de dúvida na cabeça de todo mundo. A pergunta que fica é: quem vai acordar e quem vai continuar sonhando? Os gigantes vão se recuperar? Ou essa surpresa na liderança veio para ficar? O campeonato está só começando.